Olá, estamos começando mais um Maple Bear Drops. Meu nome é Bianca e eu tô aqui com a Essia. Essia, você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Lógico, eu sou a Essia, sou a coordenadora acadêmica à frente do High School. E muito prazer, vamos conversar um pouquinho? Vamos, Essia, eu trouxe você hoje para conversar sobre Enem. Enem, a gente ouve, tem gente que já faz, meu Deus, então vamos tirar esse problema aí do Enem, vamos entender melhor essa prova, como a Maple Bear ajuda os nossos alunos a se prepararem para o Enem. Então a minha primeira pergunta para você, Essia, é por que o Enem é importante para as universidades brasileiras? Muito bem, então por que ele é importante, Bianca? O Enem ele é a principal prova de acesso às universidades brasileiras. Então, por meio do Enem, muitas universidades acabam abrindo suas portas e a gente tem outros órgãos que também utilizam o Enem, a nota do Enem, para oferecer bolsas, para ofertar as vagas remanescentes. Então, ele acaba sendo a nossa principal prova, né, que dá um panorama geral do aluno para o ingresso para a universidade. Bom, é uma porta de entrada. É? Perfeito. Exatamente. Então, Essia, pensando nisso, como o Enem está estruturado? Assim, como é essa prova? Conta um pouquinho pra gente. Porque eu não sei você, quando eu fiz Enem, eu sei que foi bem diferente do que hoje ele é. Então, hoje, a prova do Enem, ela está dividida em áreas de conhecimento. Então, o que são áreas de conhecimento? Então, eu tenho área de ciências da natureza, que vai englobar biologia, química, física, matemática e suas tecnologias, que é basicamente a área de cálculo, né? A gente tem linguagens, que vai trabalhar arte, literatura, a língua portuguesa, a produção de texto, e a gente tem ciências humanas, que trabalha humanas em geral, né? Que é a história, a geografia, a filosofia, a sociologia. Então ela está dividida em áreas de conhecimento. Cada uma destas áreas de conhecimento, ela é avaliada por meio de 45 questões. E a gente divide essa prova em 2 dias, Bianca. A gente tem o dia 1 e o dia 2. Então, no primeiro dia a gente tem linguagens e redação, ciências humanas. Então, são 45 questões de cada uma das áreas, mais a redação. No outro dia, a gente tem a matemática com 45 questões e mais 45 questões da área de ciências da natureza. Então, ao todo, são 180 questões, Bianca, divididas em 2 dias. E ali, né, uma preparação fantástica que o aluno precisa ter para essa super maratona de questões, né? Uma preparação tanto com relação ao conteúdo, sim, quanto com relação a uma competência socioemocional, Sim, é o físico, é o emocional, é a fome, é o nervoso, é tudo que está envolvido ali naqueles dias de avaliação. E todo o preparo, né? Porque o nosso estudante, ele começa a se preparar para essa avaliação já desde o Year 10, né? Desde da primeira série do ensino médio, né? Então, é uma maratona. Perfeito. Você comentou da redação, que está ali no primeiro dia, junto com linguagem, certo? Fala um pouquinho mais. Como os nossos alunos podem saber se é uma boa redação? Quais as competências, habilidades que eles precisam para uma boa redação no Enem? Então, para início de conversa, a redação do Enem, ela sempre acaba sendo um texto argumentativo. Então, eu preciso dominar essa linguagem, produzir um texto argumentativo coeso, sabe, estruturar muito bem ali, né, avaliar, defender uma ideia é muito importante. Então, o que a gente precisa? Ele precisa ter o domínio da linguagem formal, ele precisa defender o seu ponto de vista, argumentar muito bem, porque afinal é um texto argumentativo, então ele precisa defender a sua ideia, ele precisa ter respeito aos direitos humanos, o texto precisa ser coeso e ele não pode fugir do tema, ele precisa responder aquela pergunta, né, que está lá no tema principal, então ele precisa responder essa pergunta. Então, assim, a partir disso eu construo o meu texto argumentativo, defendendo a minha ideia, e aí que eu vou pontuando, né? Perfeito. E falando de pontuação, então, conta pra gente um pouquinho, pensando nessas 180 questões, mais a redação, como é que é essa correção do Enem? Nossa, muito legal falar disso, né? Porque o Enem, ele traz essas 180 questões, a gente vai ter um peso no final, né, dessas questões, eu vou ter uma pontuação, mas a pontuação, ela varia de acordo com o tipo de questão. Então, no Enem, eu vou ter uma gama de perguntas fáceis, médias e difíceis. E se eu acerto mais perguntas difíceis, eu pontuo mais.
Se eu acerto perguntas mais fáceis, eu pontuo um pouquinho menos. Então existe uma teoria de resposta ao item, que a gente fala que é a TRI. Então ela vai entender ali como que o aluno se portou nesta prova, quantas perguntas das mais fáceis, das medianas e das difíceis ele acertou e vai criando ali a pontuação. Então, por exemplo, eu posso acertar nessas 180 questões 100 questões. E você acerta 100 questões também, Bianca. Só que dependendo do tipo de questão que eu acertei, se eu acertei só as fáceis, eu vou ter uma nota diferente da sua se você acertou as mais difíceis. Então não adianta só contar o número de questões e entender, eu acertei 90 questões. Mas que tipo de questões eu acertei? Então existe toda ali uma teoria, né, para contagem desses pontos. Então eu estou entendendo que o Enem ele tem uma grande especificidade na forma como ele é não só estruturado, porque quando você fala das áreas de conhecimento, ele me parece muito estruturado de acordo com a BNCC, né? E não só isso, como a forma como ele é corrigido, não é isso? Exatamente. E agora, como a gente, dentro da Maple Bear, prepara os nossos alunos para essa especificidade do Enem? Olha, o Enem, ele é muito interdisciplinar, transdisciplinar. Então, o que é isso, né? Ele vai unir conteúdos de diversas disciplinas para elaborar uma questão. Então, o que a gente faz na Maple Bear? A gente já faz isso naturalmente desde ali dos anos iniciais. Então ele já vai trabalhando inúmeras habilidades, disciplinas diferentes, conjugadas, trazendo tudo ali num balaio só, para fazer de repente uma estruturação, uma argumentação e desenvolver o pensamento crítico. Então, como isso a gente já desenvolve desde pequenininho, quando ele chega no high school, no momento do ensino médio, ele já está meio que preparado, porque ele já está acostumado a ver a matemática junto com a língua portuguesa, junto com a história, junto com a geografia, e é isso que acontece no Enem. São questões que vão trazer várias disciplinas juntas para trazer o conhecimento geral do nosso estudante. E isso a gente já faz desde pequenininho, né? Lógico que quando a gente chega no ensino médio, Bianca, o nosso high school já está estruturado pensando nisso. Então a gente já tem inúmeros simulados, as nossas provas, né? As nossas avaliações dentro da plataforma Maple Bear, elas já pensam nisso, né? Elas já estão estruturadas dessa forma. Então assim, trabalho isso ao longo dos anos, chega no ensino médio, desenvolvo ainda mais essa habilidade, o que resulta em ele realmente estar mais preparado para resolver esse tipo de questão mais abrangente, né? Perfeito. E hoje os nossos alunos, eles podem fazer o simulado do Enem desde o Year 10? Exatamente. Então, é uma super novidade, né, que a gente trouxe para a rede. Então, hoje em dia, desde o Year 10, a gente tem um pacote bem robusto, né? Então, a gente tem 5 simulados que são ofertados desde o Year 10, que é o primeiro ano do ensino médio. E eles, assim, já vão se preparando desde o primeiro ano, né? Então, assim, contato com o tipo de questão, contato com o tempo dessa questão, né? Porque a pressão é tão grande que se ele demorar muito tempo lendo o enunciado, ele perde tempo precioso das demais questões. Então, os enunciados acabam sendo mais grandes no Enem. Então, ele precisa, assim, ter muita calma, ser preparado para isso, para ele ler aquele enunciado, organizar a sua resposta, achar a resposta correta para partir para a próxima. Então, esse pacote robusto que a gente oferece desde o Year 10, é lógico que só colabora para o aluno chegar no momento do Enem mais preparado. E nos nossos materiais, a gente vê que tem questões de Enem no próprio material. Qual é a importância, então, para além dos simulados, que eu já entendi que não só desde o Year 10, como várias vezes ao ano, dos 3 anos, eles vão ter contato com esse simulado, né? Mas qual a importância desses alunos fazerem esses exercícios de provas anteriores do Enem? Veja bem, quando o aluno participa de um simulado, a gente expõe esse aluno para o momento da prova. Então a gente tem a pressão, porque mesmo sendo somente um simulado, dentro do cotidiano escolar dele, é ainda um simulado. Então eu tenho uma pressão, eu tenho tempo, eu tenho que lidar com o barulho que de repente externo que está acontecendo, eu tenho que ter um controle emocional muito grande. Quando eu faço os exercícios no momento da aula, é o momento que eu tenho de reflexão.
de pensamento crítico, no momento que o meu professor, ele tá lá comigo, me dando os direcionamentos, me explicando por que é este caminho, por que não é, por que essa resposta que é muito parecida com essa não é a correta ou é a correta. Então esse momento de diálogo, sabe, de vivência junto com o professor, sabe, mais tempo debruçado na questão, ele é fundamental. Então assim, a gente tem exercícios práticos, né, o professor muito próximo do aluno ali orientando, guiando nesse caminho para entender a diferença de uma questão e da outra, sabe? Os nossos professores, eles são preparados, né, para ter como ensinar a responder uma questão do Enem. Então é isso muito importante, né? Porque a gente tem o conhecimento geral, mas eu também preciso entender como responder essas questões. Então não é só praticar o momento da prova, mas é praticar o tipo de questão também. Então esse tempo é muito, muito valioso. Perfeito, Essia. Queria agradecer, acho que foi esclarecedor, maravilhoso te ouvir. Muito obrigada. E obrigada a vocês. Até o nosso próximo Maple Bear Drops. Tchau. Obrigada e até mais.